Vamos inclinar nossa fronte então e vamos invocar o Espírito Santo de Deus para o nosso dia de hoje. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora, para que o Senhor tome posse do nosso coração, da nossa alma, do nosso corpo, da nossa vida, da nossa inteligência, da nossa vontade e das nossas atividades. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, que nos ilumine com a tua luz, com os teus dons, com a tua sabedoria, Espírito Santo de Deus. Que todos os nossos atos, que todas as nossas ações sejam dirigidas pela tua sabedoria, sejam dirigidas pela tua luz. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, a tua habitação dentro de nós, para a honra e glória do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos declarar agora, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora em teu nome. E tu prometeste que toda vez que duas ou mais pessoas se reunissem no teu nome, tu estarias no meio delas. Vem ficar em nosso meio, Senhor Jesus. Vamos sentir agora a presença do Senhor Jesus na nossa vida, junto conosco agora. Vamos sentir a presença do Senhor Jesus ao nosso lado, para nos orientar, para nos motivar, para nos dar sabedoria, para nos dar força, coragem, vigor, para nos dar ânimo, para que a gente não desanime na corrida dessa vida. Digam todos comigo, nós te adoramos, Senhor Jesus. Aqui e agora, para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem nos ilumina, quem nos ensina, é quem nos mostra o caminho que nós temos de seguir. E a gente tem de procurar na história bíblica exemplos de pessoas que foram abençoadas, para a gente saber como elas foram abençoadas, para a gente poder ter a bênção aqui agora, seguindo os passos dessas pessoas. E no livro de Crônicas, Crônica é um livro que é dividido em duas partes. Tem a primeira Crônicas, tem o segundo livro de Crônicas. Esse livro de Crônicas narra as histórias dos reis de Israel. E no segundo livro de Crônicas, no capítulo 19, temos a história de um rei que se chamava rei Josafá. É muito importante que a gente conheça a história do rei Josafá, porque na história de Judá, nós temos muitas vezes reis bons, depois sucedido por reis ruins, depois sucedido por reis bons, e a história de Israel, ela nos exemplifica com reis que nem sempre foram exemplos. Mas aqui no caso, o rei Josafá foi filho do rei Asa, que tinha sido um exemplo de bastante vigor, de bastante dedicação a Deus. E Josafá também começou o reinado dele de forma a ser abençoado, de forma exemplar. Tanto é que ele destruiu os ídolos de Israel, ele destruiu os ídolos de Israel, e está escrito aqui que ele se dispôs a procurar a Deus. Mas num determinado momento, Josafá fez uma ligação, fez uma sociedade com o rei Acabe, que era um rei mau, que era um rei ruim, que era um rei pernicioso, que era um rei amaldiçoado. E ele fez essa união com o rei Acabe. E afinal de contas, o que aconteceu com essa união? Os dois foram para uma guerra que Deus não queria que eles fizessem. Nesta guerra, o rei Acabe morreu. O rei Acabe morreu. Josafá percebeu que o rei Acabe morreu porque não estava com Deus, porque não tinha as bênçãos de Deus. E aí Deus mandou o profeta Jeú falar com o rei Josafá. Olha o que o profeta Jeú diz a Josafá.
devias tu, Josafá, ajudares ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Temos aqui uma orientação segura para a nossa vida. Orientação segura para a nossa vida. Será que nós devemos nos unir a pessoas que aborrecem o Senhor? Será que nós devemos ter condescendência com as pessoas que pecam e permanecem no erro, e permanecem no erro, e permanecem no erro, sem respeito a Deus? Será que nós devemos ajudar aqueles que são perversos? Veja bem, olha o que o profeta Jeú disse para o rei Josafá. Josafá, você teria que ajudar o perverso, aquele que não tem a bênção de Deus, e você teria de aborrecer o Senhor, com aqueles que aborrecem o Senhor, ajudar aqueles que aborrecem o Senhor. Então nós temos de colocar na nossa vida que nós devemos converter sim aqueles que aborrecem o Senhor, mas não devemos ajudá-los nos seus crimes, não devemos ajudá-los nos seus pecados, nós não devemos ajudar o perverso no seu erro, ajudar o perverso no seu pecado. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a ira do Senhor vem sobre nós. E hoje é muito comum a gente ajudar um perverso. E vou dizer uma das coisas que se faz. Como é que eu vou abandonar meu filho que se tornou homossexual? Como é que eu vou abandonar minha filha que se tornou homossexual? Como é que eu vou largá-la? Ninguém manda largar, mas ninguém manda apoiar. Uma coisa é não largar, outra coisa é apoiar. Outra coisa é aplaudir. Outra coisa é fazer festa em conluio com o nouro ou com a outra pessoa. Então nós não podemos abençoar o mal. Nós não podemos abençoar aqueles que aborrecem a Deus. Nós temos sim de tentá-los converter, mas nunca prestigiar aqueles que estão no erro, aqueles que estão aborrecendo a Deus e aqueles que estão sendo perversos. Mas aí, olha o que disse o profeta Jeú. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o seu coração a buscares a Deus. É a coisa mais importante que nós temos de fazer, é dispor o nosso coração para buscar a Deus. Deus percebe quando a gente quer buscá-lo. Deus percebe quando a gente está em busca dele. Deus percebe quando a gente se dispõe a chegar a ele. E ele nos ajuda, porque ele sabe que neste caminho, nessa disposição, o demônio vem e entra e ele dificulta a nossa chegada a Deus. Ele dificulta a nossa aproximação com Deus. Ele dificulta esse caminho para Deus. E Deus sabe disso. Então Deus, nesse momento que a gente se dispõe a chegar a Ele, Ele vem nos ajudar. Ele vem estar conosco. E olha, veja bem o que aconteceu com Josafá. Isso é importante. Logo depois, os Moabitas e os Amonitas, que são nações inimigas de Israel, eles se levantaram contra o rei Josafá. Quando o rei Josafá viu na campina a multidão de Amonitas e a multidão de Moabitas que se levantaram contra ele, ele se desesperou. Ele disse: quem é o povo de Israel com um pequeno exército para vencer essa multidão que está aí contra o povo de Israel? E ele, está escrito aqui, o que ele fez? Ele se pôs em pé, convocou a congregação, convocou os judeus, e todos eles começaram a orar. Está escrito aqui: homens, mulheres e crianças começaram a pedir a Deus. Começaram a pedir a Deus. Começaram a implorar a Deus a ajuda contra aqueles milhares e milhares e milhares de Amonitas e de Moabitas que estavam contra Israel. E olha o que foi falado para ele. Deus manda o profeta dizer a Josafá: Josafá, não tenha medo, não te assuste por causa desta grande multidão que está à tua frente, pois a peleja não é tua, a peleja é de Deus. Preste bem atenção ao ensino que vem aqui. Todos nós temos a enfrentar
um sem número de dificuldades, um sem número de transtornos que estão na nossa vida. Eu acredito que não tem ninguém aqui que possa dizer: eu não tenho nenhum problema, nenhum transtorno, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu não tenho nada a transpor. Tem. E quando a gente vê o perigo contra a gente, o problema contra a gente, a primeira coisa que nós temos é desesperar. Esse problema é muito grande para mim. Esse problema é muito grande para mim. É como Josafá olhou a multidão e disse: essa multidão é muito grande para mim. Mas o que Deus falou a Josafá, Ele fala a cada um de nós hoje. Não tenha medo, não te assuste, não tenha medo, não te assuste diante da multidão dos teus problemas. Não tenha medo da grandeza dos teus problemas. Não tenha medo dessa tempestade que está à sua frente. Não tenha medo, não te assuste. Não te assuste. Porque se você dispôs o teu coração para chegar a Deus, olha o que Ele diz: esta luta não é tua, esta luta é minha, diz Deus. O grande erro nosso é a gente não acreditar nessa palavra e dizer: se eu não enfrentar, se eu não lutar, se eu não arregaçar a manga, se eu não fizer, Deus não vai fazer por mim. E olha, o teu esforço, o teu sacrifício, ele só vai ter algum fruto, só vai ter alguma força, se tiver a mão de Deus te ajudando, se tiver a mão de Jesus te ajudando. É por isso que a gente tem de se despir desse nosso orgulho, dessa nossa autossuficiência, para entregarmos na mão dele, para colocarmos na mão dele. E ele vai dizer: Francisco, José, Joaquim, Manuel, esta luta não é tua, essa luta é minha, deixa para mim, deixa para mim. Quantas vezes na nossa infância, na nossa juventude, nós íamos brigar e alguém dizia: sai, deixa para mim, eu vou brigar no teu lugar. Deus está falando isso para nós, a todo instante, a todo momento. Deus está falando isso para nós. Mas será que isso não é uma historinha do Antigo Testamento? Não, não é historinha do Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento e vamos no evangelho mais espiritualizado que diz, que é o evangelho de João. No capítulo 10, João narra como Jesus se declara o bom pastor. Vamos voltar à Palestina daquela época. O pastor era aquele que vigiava as suas ovelhas. Lembre-se que naquele tempo, lá na Palestina, era seca, era deserto, era pedra. E o pastor tinha de sair com as suas ovelhas, procurando aonde elas pudessem pastar. Então o pastor tinha de ficar dia e noite olhando aquelas ovelhas. Por quê? Porque elas tinham inimigos, elas tinham lobos ferozes, elas tinham ursos ferozes que vinham sobre elas. Além disso, tinha fome, tinha sede, que o pastor tinha de resolver. E Jesus diz: eu sou o bom pastor. Então, se nós nos declararmos ovelhas de Jesus, se nós resolvermos ser ovelhas de Jesus, Ele é o bom pastor. E o que Ele promete no Salmo 23? O que Ele promete no Salmo 23? Nada nos faltará. Essa é a filosofia que nós temos de colocar na nossa vida. Jesus diz: eu sou o bom pastor. E aquele que aceitar o Senhor Jesus como bom pastor, está escrito no Salmo 23, que tem 13 promessas. 13 promessas. Nada vos faltará. Segunda promessa: vocês vão comer em pasto verdejante. Pasto verdejante na Bíblia significa prosperidade, gente. Ele diz: vocês irão descansar nas águas de repouso. E esse descanso é a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos orientando, nos estimulando, nos ensinando, nos fortalecendo, nos iluminando. Isso é que nós precisamos. Nós não podemos querer viver sozinhos nessa vida. Aí ele diz assim, a quarta promessa: refrigera a nossa alma. Com quanta angústia nós vivemos nesse mundo. Angústia de toda a natureza. Angústia com o marido, angústia com a esposa, angústia com o filho, angústia até com o cachorro. Angústia, que nós vivemos angústia, angustiado. E o que está escrito? Ele refrigera a nossa alma. Ele tranquiliza o nosso espírito. Ele diz: não andeis perturbados por coisa alguma, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então, Cristo é o bom pastor. E a quarta promessa que Ele nos faz é que Ele refrigera a nossa alma. E nós estamos precisando de refrigério. A nossa luta é muito grande. Quanto maior for a nossa luta, mais refrigério nós precisamos, mais calma nós precisamos para vencer. E Ele nos dá essa calma. A quinta promessa, Ele diz assim:
Ele diz: eu vou fazer vocês andar na senda da justiça por honra do meu nome. Eu sempre lia este versículo, só a primeira parte. Vou fazer andar na senda da justiça. Mas não, é muito mais completo. Jesus quer que eu entre na senda da justiça por honra do nome dele. Porque se eu sou filho dele, se eu sou criatura dele, se ele está na minha vida, ele quer me honrar para eu andar na senda da justiça. Então, quando a gente não anda na senda da justiça, quando a gente não está na senda da justiça, a gente não está honrando o nome de Jesus. Agora, a sexta e sétima promessa, as duas são maravilhosas. Ainda que a gente ande no vale da sombra da morte, quer dizer, na pior situação que pode haver, no pior das desgraças, ele diz: eu não temerei mal algum, porque Jesus estará conosco. Então, gente, é essa vida que nós temos de viver. É esta vida que nós temos de viver. Aí ele diz assim: unja minha cabeça com óleo. Ontem nós fizemos a unção aqui, hoje vamos fazer de novo. Porque está escrito na Bíblia: nunca falta sobre vossa cabeça o óleo. Porque o óleo é uma dádiva de Deus para que a gente fique livre do mal, fique livre dos ataques demoníacos. Ele diz: o meu cálice transborda. Gente, a nossa vida tem de ser transbordante de bênçãos. Nós temos de viver abençoados e temos de transbordar as nossas bênçãos para os outros. A 11ª ele diz assim: bondade e misericórdia sempre me acompanharão. Eu vejo como Jesus quer que a gente tenha a bondade dele na nossa vida e a misericórdia dele na nossa vida. Depois, a 12ª, ele diz assim: prepara-me uma ceia diante dos meus adversários. Quer dizer, os meus adversários não vão tripudiar sobre mim, eles vão me ver um banquete de Jesus que eu vou fazer na frente deles. E a minha salvação, a 13ª, está garantida. Quando Jesus diz que ele é o bom pastor, nós temos de aceitá-lo como bom pastor e tomar posse das 13 promessas do Salmo 23. Aí ele diz assim, que o bom pastor é a porta das ovelhas. E ele diz assim: quem não entrar pela porta das ovelhas é ladrão, é assaltante. E ele diz: eu sou a porta, no versículo 9. Eu sou a porta das ovelhas. Então nós temos de admitir que nós estamos, sob a proteção do Salmo 23, estamos dentro do rebanho de Jesus. E dentro desse rebanho nós estamos resguardados, porque ele está na frente vigiando. E quem não entrar por Jesus é ladrão, é assaltante. Então Jesus é a porta pela qual nós devemos entrar para fazer parte do rebanho dele. Ninguém vai conseguir entrar no rebanho de Cristo se não for através dele. Mas isso não é só porque ele diz. Ele diz no capítulo 14 de João ainda, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que a gente vê na nossa vida aí? Todo mundo diz: não, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu estou com Deus, eu invoco Deus, eu estou com Deus. Mas ninguém vai chegar a Deus se não for através de Jesus. Ninguém vai chegar ao Pai se não for através de Jesus. É o que ele diz aqui: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta nada você orar a Deus, porque Deus diz assim: conversa com meu filho primeiro. Conversa com ele primeiro. Jesus é a porta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o delegado de Deus aqui na terra. É por ele que nós vamos chegar a Deus. E por mais ninguém. Ninguém vai nos levar a Deus. Ontem eu fui assistir ao enterro de uma pessoa que foi minha amiga. E aí eu comecei a recordar que ele buscou uma porção de portas. Ainda foi ressaltado na hora da missa que fizeram a grande fé que ele tinha nas várias Nossas Senhoras, nas várias Santas Ritas, nas várias santo não sei o que, santo expedito, santo não sei o que, estendido lá, morto, com 90 dias de câncer, um homem ainda de 72 anos. Gente, a nossa vida é entregue a Jesus, e ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e não é vidinha, é vida em abundância,
é vida sem dor, sem doença, sem enfermidade, sem miséria, sem pobreza. É vida em que nós vencemos todas as nossas lutas, porque Ele está conosco. Olha o que diz aqui, isso é palavra dele. Agora, Paulo, quando escreveu a Timóteo, aqui no capítulo 2 da sua primeira epístola, no versículo 5, ele diz assim: porquanto há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Isso é o que diz a Escritura Sagrada. Só há um mediador, só há um que nos pode levar a Deus, que é Jesus Cristo, e mais ninguém. Não existe Jesus e. Não existe Jesus e as Marias e os santos e não sei mais o que. É Jesus só. Está escrito aqui: um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Aí nos ensinaram, quando a gente era criança, que para a gente chegar a Jesus, a gente precisava invocar a Santa Eda todinha para chegar a Jesus. Olha que mentira, gente. Olha o que está escrito aqui no Apocalipse: eis que estou à tua porta e bato. Nunca vocês esqueçam disso. Jesus está à porta de cada um de nós, no nosso coração, batendo, batendo, batendo. Abre, Francisco. Abre, Maria. Abre, fulano. Abre, Beltrano. Abre o teu coração, que eu quero entrar e quero cear com você. Esse é o pedido de Jesus. E a gente continua achando que não, que é na cabeça da gente não, que é assim desse jeito. E o mais interessante, nós vamos insistir, que ontem nós lemos, vamos ler de novo hoje, que Jesus quer entrar no nosso coração. Está escrito aqui: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, por intermédio dele. Até quando, gente, nós vamos teimar em querer viver sozinho? Até quando nós vamos teimar em querer nós mesmos resolver os nossos problemas? Até quando nós vamos continuar sofrendo pelos nossos problemas sem entregarmos a Jesus? Só por intermédio dele é que nós vamos viver. E está escrito: o meu justo viverá pela fé. E nós temos de viver pela fé em Jesus, porque senão nós não vamos viver. Nós vamos passar por essa terra cheia de angústia, cheia de sofrimento. E ontem eu vi, na hora que o meu amigo estava ali prostrado, aquele povão em redor, orando: a salve rainha, Mãe de misericórdia, vida do sul, esperança nossa, chorando e gemendo nesse vale de lágrimas, né? Como amaldiçoado filho de Eva. Gente, isso é coisa de louco. É Jesus que nos abençoa, que nos faz viver num vale de bênção, que nos faz viver uma vida de vitória, uma vida de sucesso, porque por Ele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E não temos de viver gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, não. Temos de viver vitoriosos, alegres, contentes, que é o que diz a epístola de Paulo aos Filipenses: alegrai-vos, alegrai-vos. Mais uma vez vos digo: alegrai-vos, alegrai-vos. A nossa vida tem que ser vida de alegria com Jesus, num vale de bênção. Não é chorar e gemer num vale de desgraça, não. É viver uma vida de alegria com Cristo Jesus. Vamos orar agora o Salmo 54, que eu reservei por fim, para a gente poder fazer essa oração final do Salmo 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Entrega a tua vida a Jesus e pede que Ele faça justiça na tua vida pelo poder dEle. Não é pelo poder seu, não é pelo poder meu, é pelo poder dEle. Senhor, faze-me justiça, salva-me pelo teu nome. Cada vez que Deus nos salva, cada vez que Deus nos tira de um problema, é pelo nome dEle, pela grandeza do nome dEle, para a honra dEle. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. Jesus é o meu ajudador. É o Senhor, é quem me sustenta nessa vida. Jesus é o meu ajudador
é quem me sustenta nessa vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, Senhor, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifício. Louvar-te-ei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Gente, a fé no Senhor Jesus, que é a porta das ovelhas, que é o bom pastor, que é o único intercessor entre nós e Deus, que é o único que pode pegar a nossa luta e vencê-la, que diz ele: você não pode nada sem mim, Francisco, João 15, mas você pode tudo em mim, que te fortaleço, e você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma coisa a acrescentar? Vocês podem dizer assim: mas por que o doutor Francisco insiste sempre em Jesus? Porque é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, não tem outra, não tem o que falar mais a não ser dele. Amém? Vamos então fazer os nossos pedidos para hoje, né? Estendamos nossas mãos. Digo todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que concordamos com todos os pedidos que foram feitos agora, se forem para a tua honra e glória, e se forem para o bem das pessoas que pediram. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Vamos orar agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, porque teu só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. A Bíblia diz que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aqueles que quiserem obedecer a Bíblia podem pegar aqui o óleo e se ungirem, né? Basta colocar um pouco do óleo na testa e dizer: a vitória é minha hoje, Senhor. Só isso. E vamos para a luta. Vitória do céu. Vitória. Não é luta, mas vamos para a vitória. A vitória. Vamos para a vitória. É, e vamos para a vitória. Amém? Ó, foi bem lembrado. Vamos para a vitória.